o bicho tá pegando. Deputado federal do PL de Goiás, investigado por envolvimento sexual com adolescente, professor Alcides, deputado federal do PL, atraiu o garoto prometendo que ele entraria num time de futebol, disse a mãe. O candidato à prefeitura de Aparecida de Goiânia, de Bolsonaro, aqui, ó, que não foi eleito, deputado federal que dizia do Deus, pátria, família e patifaria, só não está preso porque tem imunidade parlamentar, senão estaria no xilindró por pedofilia. O menino, quando começou o entreveiro, os abusos, tinha 13 anos de idade. Deus, pátria, família e patifaria. E vou repetir. Esse deputado federal do PL de Goiás, bolsonarista, só não está preso porque tem imunidade parlamentar. Se não, estaria preso. Ele mandou assessores dele, segundo a polícia, assessores dele invadir a casa da criança, do menino, para pegar celulares, computadores, tudo qual era o tipo de situação que poderia comprovar os abusos e o relacionamento sexual com um menor. Criança, 13 anos, né? Ali, uma coisa gravíssima. E só não está preso porque tem imunidade parlamentar. Aí fica com esses falsos moralismo aí, apontando o dedo para os outros. E tá lá, né? Pois é. O que é que nós queremos aqui? Justiça. Só isso. Assim como no caso da tentativa de golpe, o que é que nós queremos? Justiça. Que seja responsabilizado na medida da culpabilidade e que seja feita justiça. É isso que nós queremos, é isso que nós precisamos. Porque bandido bom não é bandido morto. Bandido bom é bandido ressocializado. Para isso ele precisa sentir o caráter ressocializante da pena. Mas essa galera aí, né, vive falando que bandido bom é bandido morto. Vê se pega, né, essa patifaria deles. Ô povo inconsequente, falso moralista, hipócrita, canalhas, criminosos, falso moralistas. Que Deus, pátria, família e patifaria no crédito, no débito, no pixel. Uma vergonha, meu querido e minha querida. Bota, bota, bota! Justiça nele! Vai se lascar! Enquanto isso, o Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento para a responsabilização das plataformas. E o Luiz Barroso tinha pedido vista, e ele já entregou a vista, e ele está apresentando um voto divergente. Primeira situação que ele falou. O artigo 19 ali diz que as plataformas não têm culpa, né? Não têm responsabilidade. E o Supremo está julgando exatamente no sentido contrário, que as plataformas têm responsabilidade sobre conteúdos que são postados. E eles têm que tirar antes de ter qualquer decisão judicial, que eles devem tirar se houver uma publicação de mentira, fake news, de pedofilia, de incitação ao crime, toda essa situação aí. Entende? Agora o Luiz Barroso ele está apresentando um voto dizendo que tem que ter certa culpa. Não pode ser uma responsabilidade objetiva, que é quando a pessoa é responsável, independente de culpa ou dolo. Houve o fato, houve o dano, a pessoa é responsável, a plataforma é responsável. O Luiz Barroso está dizendo que tem que ter culpa, ou seja, tem que ter negligência, imperícia ou imprudência, para que a plataforma seja responsabilizada. Só que é muito difícil, porque os casos concretos dependem muito de cada caso. E é isso que eles estão debatendo ali. E é importante ressaltar que Luiz Barroso foi bem claro, falou que nós só estamos julgando e decidindo isso aqui porque bateram na porta do Supremo para a gente decidir. Porque quem tinha que ter decidido isso aqui era o Congresso Nacional por meio de lei. Ele falou isso umas 3 vezes. Só estamos fazendo isso aqui por causa da omissão do Congresso Nacional, que é uma pena que está sendo omisso. Por isso nós temos que decidir isso aqui. Mas eu vou colocar o Tico-Tico aqui, onde ele fala, Flávio Dino fala um pouco, Alexandre de Moraes também fala um pouco. Bota, 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 bota! Sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Quem gosta fica, quem não gosta vai se lascar e não se preocupe, não se preocupe. Ampla área cinzenta em que pessoas razoáveis e bem intencionadas vão ter dúvida. Nesse espaço, eu acho que o teor do artigo 19 continua valendo. Nesse espaço da dúvida razoável, eu continuo a achar que é a ordem judicial que deve prevalecer.
Mas eu reconheço, seguindo adiante, que o artigo 19 contém uma proteção deficiente de valores constitucionais. E é a essa reflexão que eu dedico agora às minhas considerações. No novo ambiente digital que se criou, direitos fundamentais relevantes encontram-se sob ameaça, como resultado do extremismo online, da propagação de ameaças à integridade física e mental de crianças e adolescentes, da violência contra a mulher. Ninguém pode achar que pregar violência contra a mulher possa ser liberdade de expressão. Dos discursos de ódio contra grupos vulnerabilizados, e por isso mesmo nós criminalizamos a homofobia, a disseminação de desinformação perigosa, porque há desinformações que são irrelevantes, o que não colocam em grave risco nenhuma pessoa, mas há desinformações, como o exemplo que eu dei, de alguém dizer que querosene faz bem para a Covid, ou a tentativa de criação de um ambiente de golpe de Estado pelo convencimento da população de que houve uma fraude inexistente no processo eleitoral. Portanto, há riscos. Não é uma pessoa ter a opinião que quiser sobre a urna eletrônica. Você pode preferir o voto papel, é uma opinião que o papel no Brasil sempre foi sinônimo de fraude, mas a pessoa tem todo o direito de dizer que prefere o voto de papel. Mas não tem o direito de dizer eu tenho prova da fraude, se não houver prova da fraude. E, sobretudo, procurar viralizar isso para desacreditar as instituições. Pode ser que isso da Dinamarca não seja um problema, mas em outros países do mundo é um problema. E, portanto, há um tipo de risco para direitos e para a democracia que nós precisamos, sim, enfrentar. De modo que o artigo 19 contém uma proteção insuficiente de um conjunto de direitos fundamentais valiosos para uma democracia. Como todos nós sabemos, o ministro Fux explora essa questão no voto dele, e temos precedentes aqui. A ideia de proporcionalidade tem uma dimensão, que é a vedação do excesso. Você não restringe um direito mais do que o necessário para produzir o resultado que você quer produzir, mas existe também uma dimensão da proteção deficiente. Direitos devem ser protegidos na sua justa medida. E, portanto, se a proteção estiver sendo deficiente, também há um problema de inconstitucionalidade por violação à proporcionalidade. E penso que esta é a situação que nós temos aqui. Uma proteção insuficiente de alguns direitos fundamentais e da própria democracia, quando se exige em toda e qualquer situação, como regra geral absoluta, praticamente, a prévia ordem judicial. E, portanto, eu vislumbro situações em que a remoção só possa se dar por ordem judicial. Por isso que eu não declaro inteiramente inconstitucional o 19. Mas existem muitas situações que a exigência de prévia ordem judicial acarreta a proteção deficiente de direitos que nós precisamos proteger. E, dentre esses direitos, nós estamos falando da vida, a integridade física, a dignidade das pessoas, segurança, saúde pública e estabilidade democrática. E, portanto, o que todos nós aqui desejamos, está no voto do ministro Toffoli explicitamente, e todos nós estamos fazendo um apelo ao legislador para que ele regulamente estas hipóteses em que a proteção de valores constitucionais relevantes deve ser feita de ofício, em alguns casos, ou mediante mera notificação privada, em outros casos. E em outros ainda, eu acho que mediante notificação judicial. Acho que é isso que nós precisamos que o legislador faça. Eleja os bens jurídicos específicos que queremos tutelar e o tipo de comportamento que vai se exigir das plataformas relativamente a cada uma dessas situações. De modo que também eu, na linha do que fez o ministro Toffoli, faço o apelo ao legislador para que ele proveja esta situação, disciplinando e criando o órgão próprio que vai ter este papel de monitoramento e eventual sancionamento dos comportamentos indevidos. E, portanto, todos nós aqui esperamos que, oportunamente, nós respeitamos o Congresso Nacional e as dificuldades de consenso nessa matéria, mas nós só estamos atuando porque ainda não há lei e, portanto, nós precisamos criar um regime jurídico para esse tema. E aqui eu gostaria de deixar claro
sociedade em geral, e talvez a um ou outro editorialista, o Poder Judiciário não tem a faculdade de dizer esse caso é muito complicado, vou pular fora. Ou dizer, ó, não tem lei, então vou deixar isso parado eternamente. Nós temos o papel de julgar aquilo que se apresenta perante o Poder Judiciário. E a falta de norma, aparecendo o problema, nós temos que julgar da mesma forma, estabelecendo nós mesmos o critério que vai pautar aquela decisão, até que o Congresso atue. A prerrogativa e a primazia é do Congresso Nacional. Nós só estamos estabelecendo aqui, procurando estabelecer um regime jurídico nessa matéria, porque ainda não se conseguiu produzir consenso no Congresso Nacional sobre esse assunto, que não é fácil. Na União Europeia, onde tem um grande precedente nessa matéria, que é a Lei dos Serviços Digitais, Digital Services Act, eles levaram anos para conseguir produzir o consenso que hoje disciplina essa matéria e que eu mesmo, ao final do meu voto, vou importar alguma coisa, porque acho que foi uma decisão amadurecida pelo tempo e pela experiência. Portanto, é difícil e nós só estamos atuando enquanto o Congresso Nacional não venha a prover a esse respeito. Mas, tanto o ministro Toffoli, no seu voto, o ministro Fux acho que adentrou menos esse aspecto, embora tenha mencionado, também eu faço um apelo ao legislador para disciplinar a matéria e criar um órgão que, na minha visão, mas isso é competência do Congresso, não deveria ser um órgão estatal. Eu, pessoalmente, tenho muita reserva de órgão estatal interferindo com liberdade de expressão. Preferiria um órgão independente, algo mais próximo do Comitê Gestor da Internet, com representantes do governo, das empresas, da sociedade civil, do Congresso, e que tivesse competência para monitorar a rede, recomendar comportamentos e, eventualmente, aplicar as sanções. Portanto, eu estou aqui dizendo que o artigo 19 do Marco Civil da Internet é parcialmente inconstitucional, sem redução de texto, porque eu mantenho o dispositivo, mas ele é parcialmente inconstitucional, na minha visão, por proteção deficiente de valores importantes previstos na Constituição, inclusive alguns direitos fundamentais e a própria democracia. Eu, antes de apresentar as minhas propostas de solução, eu gostaria de explorar um conceito que é distinto do de responsabilidade civil, mas é importante nesse contexto, que é o de dever de cuidado. E aqui eu digo que dever de cuidado consiste na obrigação genuína de empenhar todos os esforços para prevenir e mitigar riscos sistêmicos criados ou potencializados pelas atividades das plataformas e pelos conteúdos por elas publicizados no âmbito dos seus serviços. É antes uma obrigação de meio do que de resultado, mas tem que ter a capacidade de realizar de maneira substancial a finalidade de evitar as consequências negativas do seu modelo de negócio, evitando os comportamentos manifestamente ilícitos e outras impropriedades. Portanto, do dever de cuidado não decorre uma responsabilidade por cada conteúdo ilícito e danoso acidentalmente publicado na rede, mas a obrigação de ter em operação um sistema adequado para coibir esses conteúdos e atuar diligentemente para mitigar os riscos sistêmicos causados. Portanto, o dever de cuidado, por exemplo, para evitar pedofilia. É preciso... Pois não, ministro Flávio Dino. Senhor presidente, eu queria fazer uma indagação sobre isso, até para facilitar meu voto, que é subsequente ao de Vossa Excelência, presumo. De fato, há essa distinção primacial entre responsabilidade civil e dever de cuidado, porém, a pergunta que eu faço a Vossa Excelência, como disse, para facilitar a modulação do meu voto, é o passo seguinte, ou seja, quando do inadimplemento do dever de cuidado, o que decorre? Porque o raciocínio de Vossa Excelência, a meu ver correto, é que nós não podemos imaginar que haverá um monitoramento 100% eficiente da internet. Muito bem, estamos de acordo. Dever de cuidado, fixar os limites, as fronteiras, é uma obrigação, como Vossa Excelência acabou de dizer, uma obrigação de meio. Mas o inadimplemento de obrigações de meio conduz à responsabilidade. Os advogados, por exemplo, os médicos, toda a teoria da perda de chance em relação à responsabilidade civil dos hospitais e dos médicos é assentada no inadimplemento de uma obrigação de meio. Então, eu perguntaria de Vossa Excelência, muito bem, então imaginemos o 8 de janeiro, um tema que o ministro Alexandre conhece um pouco. Até hoje, se for na internet, existem dezenas, quiçá centenas de mensagens instigando, até hoje, instigando quebrar o Congresso, quebrar o Supremo, quebrar o Palácio do Planalto, matar os ministros do Supremo, até hoje.
Então, em casos que não estão na zona de penumbra, esta é a pergunta. Em casos em que, notoriamente, de modo assim, luminoso, solar, como se dizia antigamente, me ensinou o professor Fachin, no Fachinês, apenas para descontrair esse importante julgamento. Como diria o ministro Fachin, uma luminosidade, uma clareza irretorquível em relação ao inadimplemento. Haveria, na ótica de Vossa Excelência, responsabilidade como decorrência do inadimplemento do dever de cuidado, apenas para que eu possa balizar o meu voto? A resposta é sim. Eu vou chegar lá, eu tenho uma proposta específica para isso. Mas eu vou lhe dar um exemplo. Deixa eu te deixar o 8 de janeiro de fora, nesse lindo plenário reconstituído. Vamos pegar um exemplo emblemático, pedofilia. Porque, acompanhado do dever de cuidado, e eu estou prevendo, vem o dever dos relatórios, que é você demonstrar o que você tem feito, a quantidade que você evitou. Então, pedofilia. Passou um caso de pedofilia, mas você tem aqui no seu relatório, você conseguiu evitar 99%. Passou um caso. Aí você não é responsabilizável individualmente por aquele caso. Agora, pedofilia. Passaram 50% dos casos. Você não está exercendo o seu dever de cuidado. Portanto, no caso do dever de cuidado, você não sanciona uma situação específica. Você sanciona o seu comportamento não suficientemente diligente para enfrentar aquele ponto. Aí daí nasce a responsabilidade civil. Responsabilidade civil, e aí, dependendo, porque eu vou fazer essa distinção, você tem situações em que você tem o dano individual e você tem as situações de dano coletivo, que seria esse caso. Pois não, ministro Alexandre? Presidente, cumprimento Vossa Excelência. Não é de 8 de janeiro. Presidente, passou um caso só. Só que nesse caso, a Big Tech, a rede social, está monetizando ou ganhando com publicidade. Deve ser responsabilizado. Eu tenho um tratamento específico para publicidade. Porque, veja, quem embarca na ilicitude e monetiza e ganha em cima, não pode dizer que não tem uma responsabilidade. Aí seria automático. Eu tenho um tratamento específico para publicidade também. Obrigado. Chegando lá. Pois não, ministra Carmen? Vossa Excelência, me permite um minuto. Com muito gosto. Cumprimentando Vossa Excelência, senhores ministros, procurador-geral e advogados, servidores, nós cuidamos especificamente do dever de cuidar, especificamente com essa expressão, na resolução do Tribunal Superior Eleitoral, de 27 de fevereiro. Então, nós cuidamos, claro que era só a matéria eleitoral, mas foi específica, norma específica, sobre o dever de cuidar das plataformas, ministro Flávio, e a consequência que seria dada, se a providência não fosse tomada, considerando que eu estava num universo muito específico do processo eleitoral e que ali, 1 minuto de uma divulgação colocava em risco a rigidez de um processo do Brasil inteiro. Então, houve a previsão e ali foi incluído como é que se daria ordens para remoção de conteúdos, pensão, etc., que é a resolução específica, 23.732, mas ali nós cuidamos especificamente e em tópico articulado, o dever de cuidar. Portanto, nem se poderia dizer que seria inédita a referência ao dever de cuidar, porque ela já nessa eleição foi aplicada como fundamento, com causa, consequência e definição de critérios. Que agora até me cobra muito. Como que era esse critério? Mas aí nós temos os critérios que o CIED, que foi criado pelo ministro Alexandre de Moraes em março desse ano, que depois foi instalado, está em funcionamento. Hoje nós tivemos reunião, ministro Alexandre, do CIED, dos integrantes, que são inclusive as plataformas, mas não só, integrantes de toda a sociedade, e aí os relatórios com o que aconteceu, quando que foi, para onde dirigir e tudo mais. Apenas para fazer uma referência de que, como é uma norma infralegal, decorrente de determinação constitucional, mas como é propaganda eleitoral, estou dizendo, é o dever de cuidar sobre plataformas, com norma específica sobre este item. Ministra Carmen, perdoe, presidente. As plataformas Obrigada, apresentaram relatório para o TSE? Sim, só uma ainda, sim, acabaram de apresentar, inclusive hoje eu autorizei que fosse publicado no site mesmo do TSE, mas só uma não apresentou ainda, mas como nós estamos com menos de 60 dias do final da eleição, 28 de outubro, nós temos até o dia 28 para que elas apresentem, mas apresentaram, inclusive hoje, os dados sobre quando aconteceu, e devo dizer que as plataformas atuaram com o dever de cuidar neste processo eleitoral, sem a menor sombra de dúvida, retirando antes que houvesse a notificação. Obrigada, presidente. Desculpa mais uma vez. Não, muito obrigado. Flávio, ministro Flávio, no caso de passar um caso de pedofilia, por exemplo, não há responsabilização imediata, mas havendo a notificação privada, tem que tirar imediatamente. Aí nenhum de nós teria dúvida quanto a isso. Portanto, do dever de cuidado decorre o dever de uma moderação eficaz e suficiente, que não será 100%, mas ela tem que ser satisfatória
É por isso que o monitoramento é importante. E é por isso que o Congresso Nacional vai ter que atuar aqui, estabelecendo os critérios. Portanto, e aqui é o ponto que eu acabei de falar, para garantir a efetividade mínima desse dever de cuidado, provedores de aplicação de internet com mais de 10 milhões de usuários no Brasil deverão publicar em seus sites anualmente relatórios de impacto, e aqui é que eu pego a carona no DSA, com os mesmos padrões e exigências a que estão submetidos no ambiente europeu por força do Digital Services Act. Portanto, as mesmas empresas que estão em juízo aqui cumprem esta exigência na Europa e, portanto, estou transplantando a falta de lei a mesma exigência para cá. Mesmo na ausência de um órgão regulador, e aqui eu louvo a ideia do ministro Toffoli, mas prefiro não, a sugestão do ministro Toffoli é esse monitoramento ser feito no Conselho Nacional de Justiça. Eu preferia, pessoalmente, um órgão independente e não inserido na estrutura estatal, por muitas razões, e no caso do CNJ especificamente, o ministro Toffoli, Vossa Excelência, presidiu, muitos aqui já presidiram, o CNJ hoje, ele desempenha um papel muito importante, mas ele tem mais funções do que humanamente seja possível coordenar. Eu hoje gasto muito mais tempo no Conselho Nacional de Justiça do que no Supremo Tribunal Federal, pela quantidade de braços e de áreas importantes em que a gente já atua, do sistema prisional à proteção. Bom, tá bom. Tá acontecendo o julgamento agora. Retomou o julgamento. Já tem 2 votos, de Luiz Fux e de Dias Toffoli. Dias Toffoli é o relator, para que haja responsabilização das plataformas, independentemente de culpa, que seria um tipo de responsabilidade objetiva. Teve o dano, a plataforma não derrubou a postagem, não derrubou o perfil, ela será responsabilizada. E agora, o ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Barroso, está apresentando um voto em parte divergente, em que ele coloca que, em determinadas situações, vai exigir a responsabilidade subjetiva das plataformas. O que é isso? Vai ter que ter uma análise de culpa, se ela agiu de forma dolosa não, se ela agiu de forma imperita, negligente ou omissa, para que ela possa ser responsável. Aí esse voto dele vai ser um voto muito complexo, porque ele vai ter que colocar as especificidades a partir de cada situação. Então, talvez, pela complexidade, não se alcance tudo aquilo que ele queira, mas talvez ele consiga ali, a partir dos votos dos outros ministros, alcançar o meio termo, mas que haverá responsabilização das plataformas, isso com certeza será determinado pelo Supremo Tribunal Federal, como o próprio Luiz Barroso disse, que eles só estão resolvendo isso e julgando isso, primeiro, porque foram provocados, segundo, porque porque o Congresso Nacional não legislou e não fez aquilo que tinha que ser feito. O julgamento vai continuar. E pela complexidade do voto e que Luiz Barroso está colocando ali, eu acho que vai haver outros pedidos de vista, exatamente para analisar toda essa situação complexa. Uma coisa nós sabemos, não pode continuar do jeito que está, em que tem canais, seja no YouTube, seja no Facebook, seja em outras plataformas, que estão simplesmente fazendo um desserviço para toda a nação brasileira, ofendendo as pessoas, colocando situações de pedofilia, de sexo explícito, mentiras, fake news, ataque à honra, uma série de situações que não dá para continuar do jeito que está. Entende, meu querido? E esses abusos terão que ser coibidos. E, para tanto, o Supremo Tribunal Federal está julgando isso, que, reitero, não vai acabar hoje esse julgamento, não. Eu acredito que vai ter mais pedido de vista, notadamente a partir do voto divergente, em parte, que Luiz Barroso acabou de apresentar lá. Tá bom, meu querido? Bota, sem anistia, queremos justiça, somos resistência, tá? Foi aprovada a reforma, a parte do consumo da reforma tributária, foi aprovada a lei de diretrizes orçamentárias, foi aprovado o texto básico do pacote antigastos e foi aprovado também o texto básico, né, de toda essa situação. Só está sendo analisada agora, nesse momento, a lei orçamentária anual. Inclusive, a lei de diretrizes orçamentárias foram aprovadas, dando poder para o Executivo suspender o pagamento das emendas PIX, tá? Isso é importante porque é um gatilho de freios e contrapesos para que, quando houver abusos, o governo possa ali modular
essa situação, até porque o Congresso vai ter que se adequar às especificidades colocadas nessa decisão de Flávio Dino, que foi confirmada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, no sentido de trazer um plano de trabalho, rastreabilidade, transparência e publicidade a todo o pagamento das emendas. Se isso não ocorrer, o pau vai quebrar. Então, meu querido, tudo isso está sendo feito e acredito que o governo sairá vitorioso com tudo aprovado para que o ano que vem ele possa realizar o próximo passo, notadamente visando, não vamos mentir, 2026, não é? Bota, 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 sem anistia, toca, toca, toca no like e tamo junto, meu querido, minha querida. Quem gosta, fica, curte, comenta e compartilha. Quem não gosta, vai se lascar. Tá fazendo perdida aqui por quê? Não tá entendendo? O povo fala, 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 enche o saco, fica aí, perdeu, gente. Vai ficar chorando até quando? Pelo amor de Deus, meu querido. Muito obrigado pela sua presença, sapiência, resistência. O que que nós somos? Bota, bota, bota. O que que nós queremos? Toca, toca, toca. E aqui não, jacaré. Muito obrigada, beijo no seu coração. Até a próxima live. Se cuida. Tchau, tchau.